Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite. Te louvamos porque já sentimos a tua presença neste lugar. Papai querido, agora vem a melhor parte, que é a tua palavra, que é o nosso alimento espiritual. Tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor no nosso meio, mas que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos espirituais, que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo a cura, trazendo a libertação, a transformação, o fortalecimento. E é essa palavra, Senhor, que vai nos salvar. Papai querido, apresenta o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que o Senhor venha continuar usando poderosamente para falar com a tua amada igreja, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nessa noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Realmente, Deus se agrada quando, no meio da dificuldade, o crente continua buscando a palavra. E aí, sim, acontece milagres no meio de nós. Abram vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 11. Provérbios 11. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: o Senhor repudia a balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos guia, mas a falsidade dos ímpios os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava de seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal.
O ímpio recebe salário enganoso, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outro retém o que deveria dar e cai na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão com a folha verdejante. Podeis assentar em nome. Oi? Provérbios 11. Amém? Provérbios capítulo 11. É, 11. A palavra de Deus aqui, ela fala sobre as coisas certas do Senhor. Se você olhar hoje, as pessoas buscam a riqueza sem se preocupar com as pessoas que vão ser ofendidas, que vão ser castigadas, a maneira que elas vão construir seus bens materiais. Elas não importam com o próximo, não importam com ninguém, com nada, simplesmente para conseguir conquistar ouro e prata. E aqui a palavra de Deus, ela fala que o Senhor está sempre de olho em tudo, e quando Ele vê pessoas na retidão do caminhar, respeitando o próximo, fazendo a vontade do Senhor, porque não é fácil, a porta é estreita. E quem escreveu foi Salomão, e Salomão sabia o que estava escrevendo, porque Salomão foi da sabedoria, foi um homem que conheceu a Deus de verdade, teve toda uma caminhada. Ele caiu sim por causa de ouro e de prata, por causa das concupiscências, por causa da soberba. Mas quando ele chega na sua velhice, ele olha para trás, ele vê que tudo aquilo que ele construiu era só vaidade. Que o verdadeiro sentido da nossa caminhada, o verdadeiro sentido da nossa vida é andar com Deus de verdade. E não é fácil andar com Deus. Você vê os grandes homens que andaram com o Senhor Jesus, você vê os profetas que o Senhor mandava para falar para o seu povo quando estava fazendo coisas erradas, e eles pegavam os profetas e batiam. Você vê todos aqueles discípulos, Judas Iscariote entregando Jesus por causa de 30 moedas de prata, levou Jesus à morte. O que fez o coração de Judas ser tão maldoso naquele momento? Será que a concupiscência, será que toda aquela soberba, será que toda aquela vaidade valia a salvação? Será que correr atrás das coisas mundanas do mundo vale a pena para nós? Se você começar a entender que não vai, você está começando a se aproximar de Deus. Se você entender que não vale a pena a gente colocar Deus em segundo plano das nossas vidas, você estará começando, nós estamos começando a entender quem é Deus de verdade, o que Ele tem para nós, que é sempre o melhor, porque Ele sabe todas as coisas. Ele nos ensinou desde o começo, quando permitiu também que a serpente entrasse no jardim, para a gente conhecer os dois lados da moeda. Porque quando nós começamos a conhecer o bem e o mal, nós sabemos valorizar. O que nós podemos valorizar entre o bem e o mal? Você conhece as duas coisas. Salomão estava falando de algo que ele conhecia, de algo que ele tinha vivenciado. Você falar de alguma coisa que você ouviu falar é uma coisa. Agora você falar daquilo que você vivenciou é outra, totalmente diferente.
Todos nós já passamos por sofrimento nas nossas vidas, quando nós estávamos no mundo, sendo apedrejados, sendo julgados por as pessoas. Agora, quando nós temos um encontro com Deus, a palavra do Senhor fala que Ele nos guarda, nos abraça, nos protege, nos fortalece. E aí você vai sentindo, porque é com o tempo, é com a intimidade, é a vontade dEle. E ao mesmo tempo você vê esses grandes homens andando com o Senhor, você vê que Ele não obriga, Ele não obrigou a Salomão, Ele mostrou o caminho, deu sabedoria, e Ele falou com Salomão 2 vezes, uma no templo, quando Salomão construiu, que a presença dEle foi tão grande que os sacerdotes caíam, que quando Salomão estava começando a andar nos caminhos errados, Ele foi e falou com Salomão de novo: não faça isso, porque você vai se perder da minha presença. É tão bonito a gente saber que a palavra de Deus fala: onde estiver 2 ou mais falando em meu nome, lá eu estarei. Olha que riqueza maravilhosa, o Senhor, o Espírito de Deus está aqui no meio de nós. É verdade. Talvez nós não consigamos ver ainda, enxergar ainda, sentir ainda, mas é um pouco tempo que vai avançando, que vai chegando, aproximando de nós, é que nós vamos conseguir ver. Moisés demorou 82 anos da vida dele para chegar naquela sarça ardente. Aprendeu, teve humildade, teve sofrimento, porque você não vai ver Deus se você não tiver sofrimento. Lembra disso? Sofrimento nós já passamos, agora nós precisamos avançar, continuar avançando. Já aprendemos aquilo que o mundo oferece, nós já sabemos, são coisas passageiras, mas o que Deus tem para cada um de nós é eternidade. E por isso que ele fala no final, no versículo 28, quem confia em suas riquezas certamente cairá. A maioria das pessoas corre atrás do ouro, e depois que conquista o ouro fica doente e morre. A vida inteira correndo atrás de algo supérfluo que se perde no meio dos dedos. E a palavra de Deus está aqui para nos alimentar. A palavra de Deus fala lá em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo. Timóteo 6:3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contenda acerca da palavra, que resultam em inveja, briga, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade contentamente é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ele não está dizendo para nós pararmos de trabalhar. Ele então está dizendo para nós pararmos de correr atrás dos nossos sonhos, de formarmos, de ter uma família que nós podemos depois dar continuidade aos filhos na formação. Mas ele está dizendo para que a gente colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque se você parar de colocar Deus e começar a colocar ouro e prata, você vai esquecer de Deus. E pode ter certeza, a palavra mostra para nós através de Salomão,
Com o tempo ele já não estava adorando a Deus mais, ele já não sabia nem quem era Deus mais. Olha só como que pode, e às vezes nós achamos que nós temos a fé nossa está alicerçada, não está. Continua orando, continua vigiando, vigiai e orai para que não entreis em tentação, a palavra de Deus fala para nós. Porque se você achar que já está pronto, você vai parar de buscar, e se você parar de buscar, o maligno vai te enganar, igual enganou Salomão, igual enganou Judas Iscariote, a qual entregou Jesus por 30 moedas de prata. Temos que estar sempre firmados na palavra. Você já teve intimidade com Deus igual Salomão teve? Você já construiu algo para Deus igual Salomão construiu? Um templo que até hoje são falados, todas as pessoas conhecem esse templo de Salomão, até as pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Todas as pessoas sabem que Salomão foi um rei sábio, porque Deus deu a sabedoria para ele, teve intimidade com Deus, falou com ele 2 vezes, mas olha só o que acontece na caminhada de Salomão, quando a concupiscência vai aumentando na sua vida, e ele vai afastando dele, afastando de Deus, porque o inimigo não chega em você e já fala, sai de perto, não, ele vai tirando você aos poucos da palavra, mas ele só vai ter poder de tirar você da palavra do Senhor, se você afastar dessa palavra, se nós afastarmos. Enquanto nós estivermos dentro da palavra, a palavra dentro de nós, no nosso coração, nós somos protegidos, porque o próprio Espírito Santo protege. Aquilo que aconteceu com Jesus quando foi tentado pelo Satanás, eu te dou todas as minhas riquezas e tudo o que é meu, basta que você me adore. Todos os reinos e todas as glórias. O que Jesus falou? Está escrito que apenas a Deus adorará. Independente daquilo que Deus tem para você, Deus tem o melhor, lembra disso. É que às vezes nós colocamos sonhos demais, colocamos coisas grandiosas demais, você não sabe. Se Deus coloca na sua mão, você afasta e se perde. Ele deixou Salomão se perder. Salomão se perdeu do Senhor porque quis. Ele não deixou. E ele ainda permitiu que Salomão fosse com aquele ministério quebrado até o final por causa do seu pai Davi, que enfrentou dificuldades. As dificuldades que o crente enfrenta é oração. Oração é a coisa mais difícil para o crente. É acordar de manhã e orar antes de ir para a aula. É acordar e orar antes de ir para o trabalho. Senhor, me abençoa nessa caminhada. Vai comigo, abençoa os irmãos que estão conosco, orando. Abençoe meu pai, abençoe minha mãe, meus tios. Abençoe toda a parentela, abençoe todas as igrejas. Abençoe a Rússia. Abençoe para que o Putin se liberte do mal e pare de perseguir a Ucrânia. Nós temos que orar. É a força do crente, está na oração. Por isso que Jesus andava sobre as águas, por isso que Jesus curava as pessoas, porque ele estava sempre orando. Você pode pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, ele estava sempre orando. Quando ele andou sobre as águas, antes ele estava orando. Quando ele fez as multiplicações dos pães, ele saiu para um canto para orar, porque o seu primo João Batista tinha sido degolado, mas depois ele voltou e curou as pessoas doentes, mesmo com o coração contrito. Oração. Porque quando você ora, você sabe o verdadeiro valor que essa palavra tem. E pode vir tudo que for coisas materiais, isso não vai te abalar, porque você sabe que o verdadeiro valor está na palavra de Deus. E aí o crente continua caminhando, continua crescendo, continua desenvolvendo. E o que está acontecendo aqui agora no meio de nós? Em Lucas 12, a palavra de Deus fala assim, Lucas 12... Eu posso apanhar um pouquinho aqui, porque eu estou com a Bíblia nova aqui, gente. O Senhor me deu uma Bíblia nova, menino. Lucas 12, 13. 13. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Olha que bonito. A vida de um homem não consiste na quantidade
de seus bens. A palavra de Deus vai contra o mundo. Para o mundo você vale o que você tem. Se você tiver dinheiro, se você tiver riqueza, aonde você chegar, você é o fulano de tal, ou a fulana de tal. Mas se você não tiver dinheiro, as pessoas olham cabeça baixa e não querem nem olhar nos seus olhos. A diferença de Deus é que Ele olha dentro do seu coração, independente do que você tem. Mas Ele sabe o valor que você tem, para que a palavra possa crescer dentro de você e possa dar frutos, e esse fruto alimentar pessoas para salvar. Jesus estava pregando o evangelho sobre a salvação, e de repente chega um homem e fala para ele que, para ele julgar a causa dele, da herança que ia tocar para ele. Não tinha nada a ver. Jesus estava falando de salvação. E aí Jesus fala para ele que, para ele se atentar que a riqueza não está na... Você não pode julgar uma pessoa pelo aquilo que ela tem, você tem que julgar as pessoas pelo aquilo que ela é de verdade, aquilo que você tem dentro do seu coração. E por mais que o mundo olhe para você materialmente, quando você se torna um cristão de verdade, eles veem a diferença, eles querem para eles também. Eles querem. Você lembra Zaqueu, que era rico, estava em cima de uma figueira brava? Ele tinha de tudo, era rico, a palavra de Deus fala. Mas os fariseus não gostavam dele, os saduceus não gostavam dele, ninguém gostava dele. Aí ele vê a história de um Jesus pregando, pobrezinho, não estava pedindo nada para as pessoas, para pregar esse evangelho. E por isso que ele tinha tanto poder, porque ele não estava barganhando com Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus, a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, reunidos sob essa mesma palavra. Por isso Jesus curava. Por isso Jesus continuava lá curando aqui também no meio de nós. E naquele momento Zaqueu, que era rico, vence todos os obstáculos para chegar em cima de uma figueira brava, para olhar Jesus, para ver só ele passar. Ele sabia que era quase impossível chegar perto de Jesus, porque havia uma multidão, havia dificuldades. Hoje também há essa mesma dificuldade de você e cada um de nós em aproximarmos do Senhor Jesus. É por isso que leva tempo das nossas vidas. É a nossa força de vontade é que vai rompendo as barreiras que vão sendo colocadas. E o próprio Senhor coloca essas barreiras. Na vida de Zaqueu foi a figueira. Zaqueu resolve subir naquela figueira brava, só para ver um daqueles da multidão, talvez imaginar, talvez aquele lá seja Jesus. Mas quando Jesus vê o esforço dele, quando ele vê o nosso esforço, se agrada. Nós estamos aqui reunidos hoje no meio desse frio, se agrada. Talvez você ouvindo essa palavra depois, vai agradar a Deus também, porque isso está mostrando uma força de vontade de querer ter o conhecimento da palavra do Senhor. E quando ele menos esperava, talvez ele nem achasse que poderia talvez ver Jesus, o que acontece? Jesus olha para cima e fala: desce, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha que honra, a força de vontade, olha o que aconteceu. E naquele momento ele muda a vida de Zaqueu. Aqui nesse momento o Senhor Jesus conta uma parábola, que um homem estava construindo para esse rapaz que queria que ele julgasse a herança dele, que não estava nada a ver falando do que ele estava falando da salvação das pessoas, mas ele resolve mostrar, porque Jesus, todas as vezes que você perguntar algo, o Senhor vai responder para você. Ele vai tocar no seu coração e te mostrar: continua, porque o melhor é a minha palavra. A minha palavra, ela transforma, a minha palavra, ela pode te dar uma riqueza maior do que essa que você está procurando ter. Salvação, vida eterna, porque um dia nós não vamos levar nada aqui dessa terra para onde nós formos. Tudo vai ficar para trás. Como diz Jó, nu nós viemos e nu nós vamos embora também. E Jesus fala que um homem estava construindo, e aí ele colocou dentro de um celeiro e precisava de mais. Outro celeiro ele constrói, falou: agora eu vou folgar a minha vida, porque tudo que eu tenho está guardadinho. E aí Deus fala: louco, amanhã lhe pedirão a tua alma, e para quem dará tudo isso?
Então ele passou a vida inteira trabalhando e não se preocupou com a parte espiritual, o conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos libertos através dessa palavra. Nós temos visto Deus operar poderosamente aqui nesse lugar, no tempo dele, da maneira dele. É só continuar acreditando e continuarmos andando juntos, igual o povo no deserto, e Deus vai dar maná, vai dar água da vida para nós. Porque nós temos o conhecimento do verdadeiro valor da palavra do Senhor. Em Lucas 18, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse Jesus: falta-te alguma coisa? Venda tudo que você tem, possui, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Aí aquele homem, ouvindo a palavra, ele viu a dificuldade que é. Quando ele se aproxima de Jesus, ele já quer uma resposta imediata, ele já quer a salvação imediata. E se você notar, todos os grandes homens que andaram com Deus, Deus nunca falou para eles o que ia acontecer depois de 10 anos, depois de 5 anos, depois de 20 anos, 40 anos. Simplesmente Deus deixava aquele povo andando para começar a ter intimidade e conhecimento. Não foi assim na vida de Moisés, depois daquela sarça ardente? Deus não falou para ele que ele ia demorar 40 anos no deserto, porque talvez se ele falasse, 40 anos você vai demorar andando comigo no deserto, você acha que Moisés ia andar com ele? Claro que não. Mas Moisés também não perguntou. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, mas amanhã nós não sabemos, amanhã pertence a Deus. Ele vai trilhando os nossos caminhos igual ele trilhou os caminhos, porque a intimidade que você vai criar através da caminhada, a fé que vai crescer dentro do seu coração através dessa caminhada, dos milagres que você vai ver, que nós vamos ver, porque só vê milagre quem anda com Deus. Vai demorar o tempo dele, porque o tempo pertence a Deus. A nossa fé vai fazer a nós continuarmos andando. Vem dificuldade, vai ter só um pão na sua casa, glória a Deus por isso. Isso é ter fé. Não é você olhar e falar assim, não aguento mais, não está acontecendo nada. Porque sempre vai acontecer, lembra disso. Quem anda com Deus, Deus vai direcionando os nossos caminhos. Ele faz Moisés voltar ao Egito, lugar que Moisés já tinha 40 anos que tinha saído. E enfrentar todo aquele povo naquela dificuldade. Esse jovem rico queria as respostas imediatas, porque achava que o dinheiro dele ia resolver o problema da salvação. E aí Jesus mostrou que não é dinheiro que resolve problemas. Quem resolve problemas é Deus. O dinheiro vai sim trazer mais problemas para as pessoas. Não foi assim na vida de Salomão? Quanto mais Salomão tinha, mais afastava de Deus. Quanto mais afastava de Deus, mais Deus não podia fazer nada, porque Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Se amanhã ou depois você não quiser vir a ouvir a palavra do Senhor, o que você acha que Deus vai fazer? Ele vai te obrigar a você voltar aqui? Não. Mas se você voltar e ouvir a palavra, não vai somando um pouquinho de ontem, um pouquinho da semana passada, um pouquinho do ano passado, e tudo aquilo vai começando a fazer sentido na sua vida, no seu coração, porque a sua vida começa a mudar, você começa a sentir paz verdadeira, que só o Senhor Jesus dá para cada um de nós. Aquele homem sentiu a dificuldade porque ele achou que aquilo ia resolver o problema dele. Eu vou entrar nessa caminhada, eu vou entrar com o meu dinheiro nessa caminhada, qualquer coisa eu compro. Você fala, não precisa. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa. Porque Ele já é dono de tudo, filho.
Tudo já é dele. É você que precisa de ter o conhecimento de Deus de verdade. E para ter esse conhecimento, você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Quando você nasce, não é uma criança, vamos aprendendo de novo o conhecimento espiritual. Aprendendo agora o conhecimento espiritual. E com o tempo isso vai crescendo dentro de nós. Só vamos ver as coisas espirituais de Deus quem é espiritual de verdade. Por isso, Saulo se torna cego, Saulo se torna cego, Ananias vai e ora, ele volta à visão, e aí ele começa uma nova caminhada. 10 anos ele teve que esperar, aprender para Deus começar a usar ele nos caminhos do Senhor. Mas antes ele já queria caminhando junto. O Senhor falou, não, você tem que aprender, nós temos que aprender. É com o tempo que nós aprendemos. Em Êxodo 25:10, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 25:10, Êxodo. Êxodo 25, do 1 ao 9. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração a compelir a dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azuis, roxo e vermelho, linhos finos, peles de cabra, pelos de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Faça tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. Quando Deus tira o povo da escravidão, uma das últimas coisas que ele fala para o faraó, que o povo era escravo, 400 anos trabalhando, sem receber nada, apenas a troco de comida. Às vezes nós passamos por algumas pequenas dificuldades e já começamos a murmurar. Tá bom, faz parte. Quando nós murmuramos, nós falamos com Deus. E Deus vai dando resposta na nossa caminhada. A partir daquele momento que o povo vai sair do Egito, o Senhor manda Moisés falar para o faraó, fala para ele pagar tudo que está devendo para o meu povo, porque eu sou justiça. Esse povo vai sair dentro do Egito, mas vai receber todo o tempo que eles trabalharam de escravos para o faraó. Ó, como Deus é maravilhoso. Você só vai ver Moisés falar em dinheiro, em coisas monetárias, 2 vezes. Aqui nesse momento, quando o Senhor pede para que eles façam o tabernáculo e fala para cada um deles: vocês vão fazer o tabernáculo e eu vou precisar de algo de vocês, mas vocês vão ter que dar para mim de coração aberto. Moisés, depois dessas 2 vezes que ele fala, uma lá na saída e outra aqui, você pode ler a Bíblia que você, na parte do Pentateuco, você não vai ver Moisés falar mais nada sobre dinheiro. Você não vai ver Moisés ficar falando para os seus irmãos: nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, nós precisamos de mais isso. Sabe por quê? Porque quando Deus quer levantar alguém financeiro, ou falar com alguém que está precisando de alguma coisa, Ele fala. Você não precisa de ficar falando, porque quando o homem fala demais. O Espírito Santo sabe a maneira certa e sabe a quantidade certa, tudo que precisa para a palavra dele. Que eu acho mais bonito, que o Senhor falou: traga de coração. Moisés tinha o verdadeiro sentido, o significado da palavra, o valor que essa palavra tinha, porque Moisés foi criado no Egito. Moisés era para ser ganancioso, porque ele era neto de um faraó. Mesmo de criação, ele era neto de faraó. Ele tinha todo o conhecimento, ele sabia o que era valoroso materialmente falando. Ele sabia o que valia um ouro, prata, pedras preciosas, porque ele estava sempre dentro do palácio. No momento ele escolhe andar num caminho. Ele tinha 2 caminhos, porque Deus não deixou Moisés crescer enganado, sem saber quem era o verdadeiro povo dele, porque a sua própria mãe o amamentava. Então ele conhecia aqueles escravos: faz parte de você. Você é descendência desse povo daqui.
Esse povo aí apenas está cuidando de você, está te ensinando a ler, a escrever, a formar, a ficar inteligente, mas o seu povo de verdade é esse aqui. Num determinado momento da vida de Moisés, ele escolhe um caminho, a mesma coisa que nós fizemos na nossa vida, porque nós também escolhemos um caminho, falamos, eu quero andar nesse caminho aqui do Senhor, sem importar com ouro, com prata, porque Deus tem o melhor para nós, lembra disso, não coloquemos isso na cabeça, coloquemos sempre em agradar a Deus. A partir desse momento que Moisés escolhe um caminho, o Senhor muda o destino dele, coloca ele no deserto, dificuldades, esquecer tudo aquilo que ele sabia, em termos de concupiscências na vida. E quando ele começa a cuidar de cordeiros, que era do seu sogro, que nem dele era, humilde, já não tinha mais aquela imaginação de ser neto de Faraó, já sabia que não era mais ninguém. Quando ele viu que ele não era mais ninguém naquele lugar, naquele deserto, o Senhor vem como uma chama ardente e mostra que ele sim, agora que ele é alguém, porque agora ele é humilde, e a humildade é que faz Deus trabalhar dentro do nosso coração. Agora ele é humilde, e humilde você pode confiar de verdade em Deus e saber que não existe nada maior do que Deus, e ele pode romper tudo e fazer milagres e maravilhas na sua vida. Foi assim na vida de todos esses grandes homens que acreditaram de verdade na palavra do Senhor, e coloca aquele povo, coloca Moisés para voltar para o Egito, mas agora Moisés não ia voltar mais sozinho, ele ia voltar com Deus. Por isso esse povo estava no deserto, sabendo que Deus estava alimentando eles, vendo milagres que estavam acontecendo, porque tinha uma promessa de uma terra prometida. Essa mesma promessa tem para nós, porque Deus tem o melhor para nós aqui nessa terra. Mas para a gente receber, lembra-se que você tem que crescer espiritualmente, aprender a valorizar a palavra, buscar incessantemente esse conhecimento, e quando você menos imaginar, Deus vai falar dentro do seu coração, assim como ele falou naquela sarça com Moisés. E aí você vai ver que existe um mundo que você está vendo agora por causa da sua fé. Em 2 Reis, nós já estamos terminando, glória a Deus. 2 Reis 5. Segunda Reis 5, 11. 5, 11, 19. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar, ateando-me, curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse dado alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite o presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Eliseu, um homem de Deus. Você sabe quanto que Eliseu recebeu para fazer essa obra que ele estava fazendo? Para ter todo esse conhecimento que ele estava tendo? Sabe quanto? A mesma coisa, as mesmas coisas que receberam Pedro, André, Tiago, João, Mateus. Sabe quanto? Nada. Porque de graça foi dado, de graça você tem que passar para as pessoas. O evangelho não é cobrado. E Deus ainda nos dá alimento através dessa palavra. Eliseu recebeu porção dobrada de Elias, o maior de todos os profetas.
andou com ele, aprendeu, viu as dificuldades que um profeta tem que passar, as mesmas que nós também passamos. Todos nós aqui já passamos por dificuldade no começo, às vezes não acreditando, às vezes a gente para, desiste um tempo, depois volta, aí você continua de novo, parece que Deus toca no coração, e aí as coisas vão melhorando, e você continua avançando, depois vem mais dificuldades, mas agora você já está preparado para enfrentá-las, porque a sua fé é um pouco maior do que era antes, e assim continuará crescendo. Assim foi na vida de Eliseu, e olha o que ele fez. Veio Naamã, um soldado da Síria, com lepra, cheio de joias e cheio de razão para ser curado, porque ele queria barganhar com Deus. Eu vou entregar esse ouro, ele me cura do jeito que eu quero. Ele queria ser curado da sua maneira, porque tinha dinheiro, e quando ele chega, Eliseu não vai nem receber, fala para ele lá de fora, fala, vai lá, toma 7 banhos, está resolvido o seu problema. E ele não acreditou, porque para nós acreditarmos de verdade, nós temos que andar nessa palavra, crer em tudo que está aqui escrito, e continuar fazendo a vontade do Pai, colocando Ele sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Vai ter momento que nós poderemos até cair, como caiu Salomão, mas se você prestar atenção e tiver força de vontade, Deus vai tirar você de novo, vai resgatar você de novo. Jesus Cristo fez isso na vida de Pedro, quando negou, quando Jesus ressuscita, fala, vai a todos e a Pedro, porque Pedro estava com o coração quebrantado, porque tinha negado o Filho de Deus naquele momento. Mas foi no momento que Pedro negou, foi o momento que a fé tocou o coração dele. Às vezes nós precisamos de ser abalados para que a fé cresça dentro de nós, e às vezes o Senhor permite que isso aconteça. Naamã ficou abalado porque levou toda aquela joia, e quando ele vai entregar para aquele homem de Deus, porque tinha sido curado, o homem fala, não quero nada de você não, o que eu tenho, o que já é meu, o que me pertence, que Deus me deu, já me supre a minha vida, porque eu coloco Deus em primeiro lugar. E olha o que ele fala, eu posso levar um pouco dessa terra para a minha terra, levar a terra de Israel para a Síria, porque esse Deus é verdadeiro e eu não vou adorar outros deuses. O que é mais bonito é que ele fala que quando o rei dele for adorar outros deuses, ele tem que ir junto, para Deus perdoar ele naquela atitude, porque o rei debruçava nos braços dele para ajoelhar para outros deuses, então ele tinha que estar presente, mas ele está lá por causa do rei, não por causa do Deus, o Deus que o curou, e o curou por causa desse pequenino Eliseu, porque sabia o valor que a palavra tem. E para finalizar em Eclesiastes, a palavra de Deus fala assim, Eclesiastes 2, esse aqui é Salomão, depois dos erros que ele cometeu. Quando nós aprendemos com os nossos erros, nós estamos crescendo espiritualmente, para a gente não cometer mais erros nas nossas vidas. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir era loucura e alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém às delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejavam. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todos os meus trabalhos. Eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo,
quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Isso aqui são as pessoas no mundo que vivem correndo atrás das concupiscências e nunca conseguem encher o coração. Para elas nunca está bom. Se tem uma casa grande, que é uma casa maior, e aí a cobiça, tem que passar a perna nas pessoas, tem que enganar, tem que matar, porque o ser humano é egoísta de natureza, porque foi passado no jardim. Por isso o verdadeiro consolo do nosso coração está nessa palavra. Salomão sabia o que estava falando, porque ele não só escreveu o que ouviu, mas ele escreveu aquilo que ele vivenciou. Ele vivenciou uma caminhada, uma sabedoria, mas descobriu que quando ele se afastou de Deus, tudo se tornou vaidade na vida dele. Por isso nós temos que continuar sempre nessa palavra, sabendo que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós e continuarmos acreditando de verdade, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai fazer igual ele fez com Salomão, vai falar com vocês. Vai fazer igual ele fez com Moisés na sarça ardente. Vai falar com vocês. Vai fazer igual o Senhor Jesus fez depois que ressuscitou no terceiro dia com seus discípulos. Vai falar com vocês. E por isso que nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra, porque nós sabemos que ela tem valor para nós, crentes firmados, que andamos de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando poderosamente, para que nós continuemos ganhando almas para o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos unir a nossa fé, vamos apresentar os pedidos de orações nessa noite. Vamos estar orando pela vida do irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael, Felipe, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria e Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Alice e Aline, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci e família, Kaique, Sinésio, Élica, Vera, Andréia, Paulo, Emanuele. Vamos estar orando pela vida dos irmãos que não puderam vir nesta noite. Vamos estar orando ali também pela vida da professora Cristiane, que o Senhor recolheu ali o pai dela. Amém, que venha fortalecer toda a família, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos cada nome diante da Tua presença, cada vida. Papai querido, o Senhor é um Deus onisciente, o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe. Papai querido, alcança cada vida nesta noite. Alcança com a Tua cura. Alcança, Senhor, com a Tua paz, com a Tua libertação, com a Tua transformação. Alcança, Senhor, com o bálsamo do Senhor nesta noite. Papai querido, e apresentamos também a nossa família, a nossa parentela. Venha de encontro à vida de cada um deles nesta noite também, trazendo a libertação, a cura, a transformação do Senhor sobre a vida deles. E dê oportunidade, Senhor, de vida, para eles se arrependerem, ó Pai, e aceitar o Senhor como verdadeiro e Salvador. Papai querido, apresentamos também essa semana que se inicia. Nós apresentamos, ó Pai, o nosso lar, apresentamos o nosso local de trabalho, apresentamos, Senhor, a faculdade, apresentamos, Senhor, cada ônibus, cada motorista que sai daqui, de São Simão, para levar os estudantes. Papai querido, que o Senhor venha guardar, ó Pai, a ida e guardar a volta. E Papai querido, e que o Senhor venha nos honrar nos nossos locais de trabalho,
Lança por terra, Senhor, toda afronta. Lança por terra, ó Pai, todo espírito de perseguição contra as nossas vidas. Mas que a capacitação do Senhor, a sabedoria do Senhor, venha ser derramada sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha continuar nos fortalecendo, ó Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.